Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stil e São José Industrial. Marcelo Debona. Boa tarde, 1h03, 20 graus em Porto Alegre. Estamos chegando, Sala de Domingo, debate do começo da tarde de domingo, em meio ao churrasco de domingo. Um grande domingo, hein? Que domingo é esse? O chamado domingo cheio para o futebol do Rio Grande do Sul. Na Série A, com os jogos da dupla Grenal, e Juventude que faz decisão com o Grêmio. Na C, onde o Ipiranga não pode pensar em tropeçar, e na D, o dia D do Caxias, o jogo do acesso. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora até as 2 da tarde com Santa Massa. Aqui em casa teve pão de cebola, lançamento saboroso da Santa Massa, é pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Stil, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Um pouco mais a nossa trilha de Sala de Domingo, né? Olha, cara do domingo, né? É isso. No Grêmio, a estreia de Wagner Mancini, uma final de campeonato contra o Juventude. No Inter, a possibilidade de ingressar no G4. Um olho aqui, o outro em Montevidéu. E de lá a informação que vem agora, Gonzalo Gabriel, periodista da Rádio 970, tuitando há pouco. Atenção, me informaram que a possibilidade de Tabárez e sua comissão técnica continuarem à frente da seleção nacional é muito próxima. À tarde sai a resolução final, a informação de quem está acompanhando a reunião, ou vai acompanhar a reunião, mas está acompanhando a situação e acompanhou a reunião de ontem, que foi longa, mas não foi definitiva. Diogo Olivier, tem coisa hoje, hein? Que domingo é esse, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, Debona, você que nos dá o privilégio da audiência na Gaúcha. Pois é, o jogo do Inter era em tese um jogo de consolidação do Inter, né? Porque fosse há um mês e meio atrás, talvez, empate em São Paulo contra o Palmeiras, festa na Guete, né? Mas agora não, só que não. O Palmeiras começou claudicante é bom para sábado no começo da tarde, mas enfim. Domingo melhor ainda. É, exatamente, né? Que eu usei ontem, aí eu tô usando agora de novo, usei ontem no começo de manhã e tal. E o São Paulo começou muito mal no retorno. E o Inter está se consolidando com uma ideia de futebol, né? Porque pior do que não ter, do que ter uma ideia ruim, é não ter uma ideia. E o Inter afirmou uma ideia, no começo trôpega, e ela foi se fortalecendo. O Inter agora tem uma solidez, né? Joga bem, joga mal, mas tem uma cara. Talvez essa seja a grande diferença de Inter e Grêmio, inclusive, né? O Inter tem uma cara e tocou adiante. O Grêmio não sabe com que roupa ele vai, né? Não sabe que cara tem. Só que isso ficou em segundo plano pela questão lá do Uruguai, né? Porque se de fato vier um convite para o Diego Aguirre treinar o Uruguai, olha, é muito difícil dizer não para a seleção do teu país. Eu até entendo, é diferente de um convite de um clube, sabe? Aquela história do Cudê é completamente diferente, mas puxa vida, o teu país, ainda mais com a relação que o uruguaio tem com o futebol, né? Porque o Tabárez não é nem só a questão do trabalho dele tá resultados ruins nas eliminatórias, é que ele tem uma questão médica, clínica, que ele tem dificuldade de ficar de pé para dar treino, sabe? Tá complicada a vida dele. Mas como ele é um cara mega, super, hiper respeitado, o Tabárez já treinou o Boca Juniors, trabalhou na Europa, é um baita treinador, sabe? Com carreira na Europa, treinou grandes times do continente, não é só um cara lá do Uruguai e seleção uruguaia, não. É mais uma questão médica, clínica, de um cara que não tem mais condições. Mas talvez, e me parece é isso que esteja acontecendo agora, o fato a conduta do Diego Aguirre de talvez querer continuar pelo menos até o final do ano, né, para pelo menos terminar um ciclo, mesmo que um ciclo pequeno, mas terminar um ciclo no Inter, pode estar pegando, e daí depois se rediscute. Eu acho que esse assunto não vai ser para agora, eu acho que ele fica, mas no fim do ano vai ser rediscutido de novo. Depois a gente fala do Grêmio, já falei demais. Pode ser. José Alberto Andrade, que tal
o Grêmio do Mancini com o Zé Alberto tá aqui, com Paulo Miranda e Jean-Pierre. É uma tendência de time para logo mais. Eu tô instigando com alguns assuntos, mas tá valendo já para debate, para tudo mais. Zé Alberto, boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde aos demais amigos. O Diogo Oliveto sabe de onde vem a palavra verbo claudicar, né? Não sei, mas vou aprender agora. Não, vem da Roma antiga, do imperador Cláudio de Roma, que ele tinha um problema na perna, ou ele mancava, e por isso... Manquitolava, exatamente. E por isso criou-se a expressão que eles claudicam, porque eles estão tropeçando, estão caminhando com dificuldade. Então, tipo um cruzeirá que está pegando muito usado no meio turfístico também. E nos animais, atenção para continua a explicação da cultura quase inútil. Nos animais quadrúpedes se é utilizado o seguinte: claudicar pode ser tanto dos membros anteriores como dos posteriores. E nós gaúchos, volta e meia a gente usa o seguinte: quando tu claudica do membro anterior, das patas anteriores, a gente chama de estar mancando. E quando da pata de trás, rengueando. Então, frio de renguear Cusco seria porque o Cusco está na pata de trás, sentindo o efeito do frio e caminhando com dificuldade. E o Grêmio está caminhando com dificuldade, sabe? Não sei se mancando, rengueando, mas está com muita dificuldade. Essa mudança de time radical, criando gente nova, quer dizer, figuras novas dentro de um time titular que não se esperava, improváveis, como o Paulo Miranda. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu continuo torcendo demais pro Grêmio não ser rebaixado. Demais mesmo. O jogo de hoje é um jogo que eu torço, não é pros dois, eu não quero que os dois abraçados vão para a segunda divisão, Juventude e Grêmio. Juventude tá fora do Z4, mas a situação do Juventude também é tensa. Agora, de um modo geral, olhando para a campanha do Grêmio e porque o Grêmio tem pela frente, não me anima esse tipo de mudança que o Wagner Mancini coloca em campo. Se o Paulo Miranda resistir os 90 minutos, o que é pouco comum na própria história dele no Grêmio, já é alguma coisa. Se ele cometer alguns erros que ele cometeu ao longo da história do Grêmio, a situação é complicada também. E o Jean-Pierre é o cara aquele que ele dá certo no nosso ideário e não dá certo dentro do campo. Ele não consegue se manter. Então, só na teoria, né? Exatamente. É uma prática que todos esperam há muito tempo e que ele não consegue dar com constância. Então, Zé Alberto... o Grêmio está numa do tudo pode acontecer e ainda não falaram na palavra da imortalidade tricolor, mas daqui a pouco é isso que vão falar. Zé Alberto, Diogo, acordei pensando hoje em como está a cidade de Caxias do Sul hoje. Aí eu quero trazer o nosso terceiro debatedor aqui para o Sala de Domingo. Imagina as galeterias, só se fala nisso. Para quem está agora lá na Praça Dante Alighieri, passando pela Avenida Júlio de Castilhos, os carros que estão circulando pela Perimetral, quem está descendo a Festa da Uva, foi almoçar lá na Festa da Uva hoje, não na festa, mas no restaurante. Porque Caxias e Juventude, por competições e séries diferentes, estarão jogando praticamente no mesmo horário. É uma final para o Juventude e o Caxias é uma final, literalmente, é o jogo do acesso. Totalmente. Não, o jogo mais decisivo hoje é do Caxias. O jogo mais decisivo de verdade é do Caxias. É hoje ou não é mais? Maurício Reolon, como é que tá o clima em Caxias do Sul para os times, para os jogos de logo mais, Reolon? Boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde a todos os colegas do Sala. De fato é um domingo especial, é o domingo mais importante do ano para o futebol de Caxias do Sul. Porque para o Caxias, como o Diogo citou também, é o tudo ou nada, é o jogo que o Caxias está esperando desde o início da temporada. O Caxias que já bateu na trave 2 vezes contra o 13 da Paraíba, contra o Manaus, e agora tem essa oportunidade contra o ABC em Natal, empatou o jogo de ida de 0-0 aqui no Centenário e tem o jogo de volta. Não tem gol qualificado, então qualquer empate leva para os pênaltis, quem vencer fica com a vaga. E é fundamental para o Caxias conseguir esse acesso, sair do inferno, que é a Série D, para um clube do tamanho do Caxias. E no lado do Juventude é uma decisão, é um confronto direto. Como o Zé bem citou, o Juventude está fora do Z4, mas convive com essa situação de a possibilidade de entrar a qualquer momento no Z4. Eu até acredito que, dentro também daquilo que o Diogo falava, o Juventude tem uma ideia de jogo hoje.
mas ele tem um grupo muito limitado, que faz com que a ausência do Ricardo Bueno em alguns jogos, no último jogo contra o Flamengo, a ausência dos seus 2 volantes titulares, façam com que o time tenha uma queda natural de rendimento. Então existe uma grande dúvida de como o Juventude vai conseguir se portar nesse confronto direto. Se vai ser numa atuação um pouco abaixo, como foi contra o Sport e também contra o Flamengo, aí um confronto em que aconteceu a lógica, até porque o Flamengo tem uma equipe muito superior, ou se vai ser uma grande atuação, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Palmeiras, contra o Fluminense fora de casa, confrontos em que o Juventude conseguiu jogar de igual para igual. Mas vai ser um jogo muito tenso, né? É um confronto direto e no qual o Juventude, dentro do seu planejamento de permanência, pontuar na Arena seria fundamental até para segurar um adversário direto dessa briga. Sabe, Reolon, Zé Alberto, Diogo, audiência, que eu tô bem cauteloso com o Caxias. E talvez isso seja até bom, porque nos 2 últimos anos a campanha do Caxias indicava um acesso até com alguma, não sei se facilidade, mas a campanha e o que o Caxias fez nas fases classificatórias indicavam isso. Não deu certo. Agora ele oscilou mais, né? Mas eu não sei, o ambiente de Natal, e o ambiente que eu estou falando não é o ambiente de temperatura somente, mas público, essa coisa toda, o fato de não ter feito o resultado em casa, tomara que eu esteja enganado, estou torcendo muito pro Grená. Tá correto dizer que o Juventude pensou mais no jogo de hoje do que no jogo de quarta contra o Flamengo? Os volantes, quando da suspensão lá contra o América, de tabela pensaram mais? O Juventude está mais focado no jogo de hoje do que esteve no jogo contra o Flamengo, Riolon? Sim. Até a suspensão dos 2 volantes não teve uma relação, porque foram cartões em lances que não foi aquele cartão que a gente sabe que é preventivo ou que tem o pedido pelo cartão. Aconteceu de uma forma até natural. Mas no confronto contra o Flamengo, o Juventude poupou o Guilherme Castilho no intervalo, porque já estava 3-0 e era um placar irreversível no Maracanã. O Ricardo Bueno, que é a grande dúvida para hoje, saiu ainda no primeiro tempo também. Então acabou que o Juventude preservou, dá para se dizer assim, entre aspas, mas preservou alguns dos seus atletas pensando no jogo contra o Grêmio. O Juventude não vai ter o William Matheus, que está suspenso, 3º cartão amarelo. Vai ter uma estreia como titular do Guilherme Santos na lateral esquerda, jogador que veio durante o campeonato, que estava no Botafogo. Então é uma das novidades. E a grande dúvida é o Ricardo Bueno, porque ele ficou de fora de 2 confrontos no primeiro turno, voltou no jogo contra o América, mas nesse confronto contra o Flamengo voltou a sentir um desconforto muscular. E é assim, um jogador que tem feito um diferencial no sistema ofensivo do Juventude. Se ele não puder atuar, aí sim deve ir um ataque mais móvel com o Paulinho Boy, o Capixaba, ou mesmo o Sorriso. Ou a outra opção seria a entrada do Robertson, que quando entrou nos outros confrontos não foi tão bem. Mas são as 2 alternativas. A expectativa do torcedor do Juventude, e até numa análise dessa preparação, é de que o Ricardo Bueno possa ter condição. Mas não houve nenhuma divulgação por parte do clube em relação à viagem, se ele viajou ou não. Os treinamentos foram fechados, e teve pouco treinamento, até porque o Juventude voltou na sexta-feira do Rio de Janeiro. Então existe essa dúvida quanto ao camisa 9, mas sim, o Juventude tratou como prioridade o jogo contra o Grêmio e as 2 decisões que tem pela frente depois, que é Ceará e Bahia, outros 2 confrontos diretos aí no Jacone. Zé Alberto, Diogo, cartas na mesa, tudo é especulação a partir de agora, de como é que está o ambiente do Grêmio, se o clima mudou, se a chegada do Mancini fez bem, está fazendo bem, se ele vai mexer muito, pouco, se ele vai ter Paulo Miranda, Jean-Pierre. O que vocês estão imaginando para o confronto de hoje, mais do que o time, ambiente, tudo que envolve o tamanho desse jogo? Eu estou imaginando uma ideia diferente. Tenso, eu imagino uma tensão dentro do Grêmio. Imagino os jogadores, eles não vão estar com naturalidade para jogar, eles vão estar tensionados. Tem gente que funciona sob tensão, tem grupos que funcionam sob tensão melhor do que com um relaxamento maior. Eu vejo o Grêmio com uma grande incógnita hoje, mas uma grande incógnita mesmo.
Eu não tenho aqui o topete de chegar e dizer, o Grêmio agora vai mudar para melhor, o Juventude vai ser a vítima, vai pagar o pato. Não tenho mesmo. Da mesma maneira que eu penso que o Grêmio pode, é verdade, melhorar, o Mancini é um técnico competente, o Grêmio tem um grupo que permite jogar mais do que vem jogando, mas eu não tenho a certeza disso. O Grêmio que perde para o Sport, o Grêmio que empata com o Cuiabá, ambos em casa, o Grêmio que perdeu a outra partida para o Santos, ele não me permite nem, e o grupo que o Grêmio tem, mesmo aqueles jogadores que a gente estava pedindo para entrar e que não me permite ter nenhum tipo de expectativa tão positiva assim. Pode que ganhe, e acho que daqui a pouco se faz um gol, cria aí sim uma tranquilidade no jogo, aí o Juventude pode ser vítima do Grêmio. Agora o Grêmio pode perfeitamente ser vítima do Juventude hoje. Eu espero um Grêmio diferente, não sei se para melhor ou para pior, mas eu acho que vai ser diferente porque se a gente pegar os fatos, né, o que o Wagner Mancini fez com o América, o que ele fez com o América recentemente, né, que é a amostragem mais próxima que a gente tem. Ele pegou um time que estava numa situação muito delicada. É verdade que a pressão no América é menor de rondar ali o rebaixamento do que o Grêmio, né? É bem diferente. Então, não sei se daqui a pouco a pressão do Grêmio não possa interferir na ideia que ele quer colocar no Grêmio. Isso pode acontecer, e muito. Aliás, a gente já viu milhões de vezes, e até de alguma maneira está acontecendo no Grêmio já imediatamente. Mas o que a gente viu? A gente viu um time marcando no campo adversário. Foi assim que o América ficou 8 jogos sem perder. Até na derrota para o Inter no primeiro tempo, onde foi melhor, era assim. Um time marcando no campo adversário, não abrindo mão de atacar, usando jogadores mais móveis, às vezes abrindo mão da figura do centroavante. Então eu imagino assim, né? Ele disse que a ideia dele é sempre ser agressivo, para atacar e para defender. Eu estou imaginando um Grêmio que vai tentar ser diferente nesse aspecto. Vai ser um Grêmio que vai marcar lá na frente, vai ter mais jogadores no campo adversário, tentando roubar a bola ali para fazer o gol e se valendo de mais jogadores móveis. Eu acho, por exemplo, Zé, Reolon, Debona e amigos, que eu acho que o Darlan vai aparecer mais vezes. O Ferreira não vai ser banco nunca, como aconteceu com o Filipão. Vai haver uma aposta de jogadores mais móveis para ele colocar em funcionamento essa ideia dele, né, de ter um time mais ofensivo. Se vai dar certo hoje, eu não sei, mas eu acho que a ideia dele é essa, é um time diferente que marca na frente mais ofensivo. Eu concordo com o Diogo, que é todas essas mudanças. Agora, olha só por que eu digo que o Grêmio é uma incógnita. Vamos que aconteça tudo isso, que seria um acréscimo para o Grêmio coletivo, o Mancini tem essa capacidade. Não tem como ter feito uma transformação em 3 dias. Não é nem 3 dias, o Mancini foi apresentar 2 dias. Um dia e meio. É uma conversa, na verdade, né, Zé? Exatamente. Uma conversa, na verdade. Isso eu vejo com cara, assim, de encaminhamento, que o Diogo falou, tudo isso. Mas eu não vejo na prática essa possibilidade de ser demonstrado tudo hoje. Será genial pro time do Grêmio, ou pro Wagner Mancini, se ele conseguir essa didática e os jogadores dessa assimilação. Por onde passa a alteração a se confirmar, é a informação da nossa reportagem, a saída do Ferreira, ele está querendo ter mais povoamento de meio campo, ele quer deixar um time mais coxudo no meio campo, porque passa muito por ali também, né? Eu não sei em que condições está o Vilhaçante, que jogou e veio lá da Bolívia, jogou na quinta-feira, mas ter o Jean-Pierre e não ter o Ferreira, por exemplo. Ele teria, então, Thiago Santos, Vilhaçante, Alisson, Jean-Pierre, Douglas Costa. São jogadores para rechear mais o meio-campo, é isso, Diogo? Eu acho que se ele tirar o Ferreira, ele comete um erro, né? Eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Não imagino, acho que vai ser um grande erro. É o único atacante de verdade que o Grêmio tem para driblar. A menos que ele tenha tido algum problema aí nesses últimos minutos aí, eu tô sem essa informação. Mas não ter o Ferreira, para mim, é um erro. Vai ser um erro, porque o atacante, para contra-atacar, para ter drible, para ter vantagem numérica sem espaço, ganhando de 1 ou 2 e aí desarticulando a marcação adversária, é o Ferreira. Tem outras maneiras de povoar o meio-campo sem tirar o único jogador ofensivo, agudo, que o Grêmio tem. O Ferreira, eu vejo a saída do Ferreira, ela só pode ter explicações. Eu não consigo assimilar explicações que não explicações que não sejam a parte técnica. O Ferreira foi quem sobrou no Grêmio com a característica que ele tem, um Grêmio que se acostumou a jogar com alguém daquele lado
com velocidade, com drible, que é o que o Ferreira dá, por mais que ele esteja sem a efetividade que se espera, mas é quem o Grêmio tem. Eu não vejo tecnicamente uma explicação para o Ferreira sair. Agora, o Grêmio, no momento, é o clube sem explicações, que não são dadas por motivos óbvios, eu não estou condenando aqui. O vestiário do Grêmio, isso já vazou, o vestiário do Grêmio é um pandemônio, sabe? O Denis Abraão, o Sérgio Vasquez, o Wagner Mancini, que chegaram agora, eles estão pegando um angu de caroço dentro do vestiário, para harmonizar as situações. Por exemplo, o Paulo Miranda, que se cogita entrar no time, o Paulo Miranda outro dia entrou no rol daqueles jogadores que no vestiário estavam em ebulição. Então, esse é o grande desafio. O grande desafio é cabeça. Depois a parte técnica. E hoje tem que ganhar do jeito que dá. Pro Grêmio, isso. Só que a gente avisaram o Juventude? Não avisaram o Juventude. Juventude é um time que não está numa boa fase. Juventude, depois de algumas partidas que jogou bem e não conseguiu transformar em vitórias os jogos que foi bem. Tô lembrando assim, Cuiabá em casa, o jogo do Corinthians lá, os resultados eram para ser melhores. Foi um ponto, era de 4 pontos que deveria ter conquistado, conquistou 1, isso aí abate o grupo. E hoje é o Juventude, por isso que o Juventude, naquilo que tu lembra, Zebor, por isso que o Juventude hoje está apostando no jogo, porque ele tem mais conjunto do que o Grêmio, uma situação melhor na tabela. E a instabilidade do adversário. Né? A instabilidade do adversário, e se houver um empate que não é bom para ninguém, é menos ruim para o Juventude. É isso, Zé, e tem muito da questão anímica, né? Eu acho que os primeiros minutos do jogo vão dizer muito sobre como é que vai ser. Porque o Juventude deve se portar de uma forma mais reativa, por assim se dizer, nos primeiros minutos. Até esperando essa ansiedade do Grêmio, esse nervosismo inicial, para a partir daí tentar ter uma estratégia como teve contra o Corinthians, contra o Palmeiras, de buscar ter mais a posse de bola, contra-atacar com velocidade. Mas vai depender muito de como que vai se desenrolar esse início de jogo. Se o Grêmio demorar a conseguir impor o seu ritmo ou ter dificuldades nesse início de jogo, o Juventude pode sim se conseguir ter um pouco mais de controle. Mas por outro lado, se o Grêmio sai na frente do placar, e pode ter uma tranquilidade fundamental para conseguir esse resultado. Deve superar os 15 mil hoje, né, Zé? Público na arena, né? Deve chegar perto do limite permitido, né? Que é 17 mil, né? É uma necessidade. Desse ponto, a torcida não ganha jogo, ela é relativa. Eu sou dos que pensam isso. Tanto é que o Grêmio já ganhou títulos na casa de adversários de boa torcida, né? Vide Corinthians, Flamengo. Mas no caso do Grêmio está precisando da torcida, uma torcida carinhosa, não uma torcida belicosa. Acho que vai fazer bem pro Grêmio. E tem que ver também, se não tiver torcedor, é porque o torcedor não está acreditando, por exemplo, no discurso do novo vice-presidente, que é um cara de total ligação com a torcida. 1h26, sala de domingo com pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, é pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure seu médico ou ligue 0800 920 6062 para orientação ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Ô Maurício Reolon, o jogo do Juventude às 6h15 com o Grêmio, o Caxias é 5h30, né? 5h30. 5h30 com a transmissão da Gaúcha pelas plataformas digitais na opção Serra. Ah, boa. Bem lembrado. Então vai lá no aplicativo, vai lá na parte de baixo, para quem quiser ouvir o Caxias, e seleciona lá a opção Gaúcha Serra. Nossa equipe tá lá, Eduardo Costa e o mito Portos Júnior, é isso? É, isso aí. E o Rodrigo Cordeiro pela RBS TV, né? Isso, Rodrigo Cordeiro e Guilherme Gambini pela TV. Portos tá lá. Portos tá lá. Ah, não, se o Portos está lá, alguma coisa boa vai acontecer, não é possível. Se ele está lá, vai acontecer. Pra ele? Com certeza. Sabe como é que é o nome do irmão do Portos, né? Tem o Atos e o Aramis. Depende qual deles. O Portos Júnior só tem o Atos, que é o popular Peladinho, os dois lá de São Chico. Pô, família do velho Adão Brito lá de São Chico. Todo um abraço para ele, pro nosso querido Portos Júnior, Portos Brito Júnior. Ele é filho do... lenda. Na verdade, o tio do Portos é que é o Atos. O Portos pai é que era irmão do Atos.
E o Portos é o cara que tem mais sobrenomes da RBS, é o Portos Afonso de Brito de Xavier Júnior. Mas isso aí nome real, eu digo. Cada vez mais eu me surpreendo positivamente com o Portos. Portos é da aristocracia serrana lá de São Chico, tá? A aristocracia serrana é uma boa. Rede de farmácias... Tu vai pro intervalo agora, né, o Debona? Podemos... Portos é isso. Aqui, ó, história do futebol, Diogo. O Portos Júnior, ele é sobrinho de um ex-lateral do Juventude que foi jogar no Flamengo nos anos, acho que anos 50. O Anselmo Brito, conhecido como Brito lá no Juventude. O Brito jogou no interior gaúcho, em Caxias, né? Família ali de São Chico, ali. E depois foi jogar no Flamengo, no Rio de Janeiro. Conheceu o Maracanã da maneira mais privilegiada possível, jogando bola. Boa história. Não, é que eu queria que o Reolô me explicasse rapidamente na volta, então, do intervalo do Debona. Não, pode ser agora. Que história é essa do presidente do Caxias estar espionando o treino numa cobertura? Essa história pegou de verdade lá em Natal? Ou ficou só na lenda? Não, pegou, Diogo. E o Paulo César Santos, presidente do Caxias, ele concedeu... O Eduardo Costa chegou lá em Natal na sexta-feira de tardezinha e já se tinha muito essa informação, né? Nas redes sociais, o ABC colocou foto e tudo mais. E o Paulo César Santos concedeu entrevista no Show dos Esportes, sexta de noite, pro Eduardo. E confirmou que ele estava na cobertura do prédio junto com o Sérgio, que é um ex-vereador de Caxias, mora há 20 anos lá em Natal, trabalha como representante comercial e tudo mais, e coincidentemente, segundo o presidente, estava tendo o treino ali no Frasqueirão, e ele foi lá acompanhar, visitar um amigo e teve a oportunidade de ver de cima o Frasqueirão e tudo mais, falou que foi uma coincidência, acabou sendo uma coincidência, segundo o presidente. Quem está acompanhando o Caxias é o presidente da federação, Luciano Oxman, né? Também está lá em Natal. 5h30, vale acesso para o Caxias subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Rede de Farmácia São João, siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis da @Farmácia São João no Instagram e também no Facebook. O Simon Bianchini aqui para dar informação bem completinha. A última atualização da Arena, 10h30 da manhã. Vendas mais check-ins, 14.801 torcedores. Capacidade da Arena, 30%, ou seja, 17.200. Intervalo, voltamos em seguida com Sala de Domingo. 1h34, Sala de Domingo de volta, e a tendência é que Oscar Tabares permaneça no comando da seleção uruguaia, hein, Zé Alberto? Exatamente, estamos agora aqui aberto o sistema digital aqui, sobre a notícia saída lá do Ovacion, o principal. O Ovacion é o suplemento deportivo do El País, que é o principal jornal do Uruguai. Então, quando a gente fala no Ovacion... E um dos maiores do mundo, né? Exatamente. É um baita jornal. É verdade. E então, quando a gente fala no Ovacion, o Ovacion é o que é o Olé na Argentina, né? Que é um apêndice do jornal Clarim. Bom, aqui, ó. Na reunião que manteve o Conselho Executivo da Associação Uruguaia de Futebol, se entendeu que o melhor é que o maestro Tabares siga e dirija nas partidas contra Argentina e Bolívia, respectivamente. Então, tá tudo encaminhado para que ele continue sendo o treinador. Então, foram as fontes da própria ALF que... Pelo menos até novembro, então, né? Pelo menos até novembro. Aí, a última data do ano, né, Zé? Depois só no final de janeiro. Então, quer dizer, se trocar o técnico depois, eles não deram certo que daí ele continue. Mas se trocar o técnico depois, esse técnico que for com a saída do Tabares, ele vai ter o dobro de tempo do que teria agora para assumir e botar em campo um time. E terá adversários mais camaradas. Porque agora o Uruguai tem pela frente em novembro a Argentina em casa, no estádio do Peñarol, e a Bolívia na altitude. Jogos que, se o Uruguai conseguir 2 pontos nesses 2 jogos, são bons resultados. Vista a concorrência que está e os próximos adversários, que até no dia do Jogo do Brasil, no final da rodada, o Bertoncello fazia uma projeção otimista para o Uruguai em função dos últimos adversários.
Eu acho que, bom, vai ficar até o final do ano, então vai ficar bom para todo mundo, é mais ou menos isso, né? Sim, porque a consequência natural, gente, deu a formação da seleção uruguaia, é que não há mais a possibilidade, não há nesse sentido a possibilidade do Diego Aguirre ser convidado para ser o técnico da seleção uruguaia, algo que é quase certo. As pessoas até próximas ao Diego Aguirre, elas dizem, olha, se ele recebeu o convite da seleção uruguaia, como já vem se falando há muito tempo, é bem provável que ele não decline do convite. Muito bem. Segue no Inter. Bom, isso já tá lá no vestiário colorado, né, Diogo? Dá uma aliviada, né? Imagino. Porque esse fato estava diretamente relacionado ao jogo, né? Seria muito negativo acontecer como no ano passado. O time se estabiliza, se reconhece num treinador, consegue ter um padrão, que tu pode concordar ou não concordar aqui e ali, mas tem uma ideia, uma identidade que vai sendo, consegue a repetição e aí acaba perdendo o treinador por esse ou aquele motivo. É que tem essa questão da doença, é a síndrome, não vou me lembrar do nome agora da síndrome, vou procurar aqui, mas é uma doença que atrapalha o trabalho do Oscar Tabares há muito tempo e vai cada vez mais implicando em limitações, né? É que ele é um cara muito respeitado pelo continente, tá, assim, a comunidade de futebol adora, ele é El Maestro porque ele é professor de fato da rede pública, trabalhou muito tempo. Ele é um cara muito respeitado, então eu acho que não é nenhuma questão técnica, eventualmente, a saída dele. Ele vai ter que em algum momento sair por essa questão médica, né? De ele cuidar da vida dele. E aí, para o ano que vem, se de fato for o Aguirre, o ficha 1, e parece que porque não é a primeira vez que se fala disso. Aliás, na entrevista coletiva, primeira de apresentação do Aguirre, já surgiu esse assunto, né? Da preferência dele para um dia treinar a seleção uruguaia. Se tiver troca de treinador, eu acho difícil que ele fique no Inter para o ano que vem. Acho bem difícil, porque, olha, tu recusar o convite da seleção do teu país para um uruguaio é difícil, bem difícil. Deixa eu pegar a fala do Diogo lá do início do programa, Zé Alberto, Maurício Reolon, que é o confronto de hoje. Nós estamos falando de um dos adversários mais difíceis, né? Que é enfrentar o Palmeiras na casa do Palmeiras. Finalista de Libertadores, time forte, grupo forte, consolidado, essa coisa toda. Agora, o momento é diferente, né? O momento é de instabilidade, apesar de ser finalista da Libertadores, de muita pressão no Abel Ferreira, de um time que não ganha 7 jogos, ainda que no meio desses 7 jogos tenha acontecido uma classificação para a final da Libertadores, com 2 empates. Mas são 5 sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E vale G4 para o Inter, vale para o Palmeiras. O jogo é muito grande, Zé Alberto, Maurício Reolon, Diogo Olivier. Mas o embalo do Inter e a instabilidade do Palmeiras permite os colorados pensarem em coisa interessante no jogo de hoje, né? Não deixou a bola, eu chego e... eu não quero direcionar. Ficou um deixando pro outro para não ter atropelamento e aí depois deu... Esse excesso sem atropelamento. Esse excesso de cordialidade, tem gente que no futebol não gosta. O Wagner Mancini... Vai lá então, Zé. O Wagner Mancini, quando foi demitido do Grêmio da outra vez... um dos motivos foi dito internamente no Grêmio, não foi a imprensa que disse. Esse técnico não dá, ele toma chá depois dos jogos. Eu não sei o que queriam que ele tomasse, um cunhaque, uma coisa mais forte, uma graspa, uma coisa mais forte, mas era na verdade uma crítica, foi feita essa crítica, a atitude, a personalidade do Wagner Mancini. Então, nossa cordialidade, ela é de bom nível e acho que é produtiva. Esse jogo, ele é muito, muito forte. Ele é um jogo de afirmação para o Inter. Eu não vejo o Inter como favorito. Não tem favorito esse jogo. E se tiver alguém, o fator local, ainda que numa fase instável, ele me parece do Palmeiras. Mas o Inter chega com uma distância que ele não tinha do Palmeiras há bastante tempo. Ele chega, nesse campeonato, nunca teve. Ele chega numa distância que permite dar uma respirada funda e dizer lá no Palmeiras, tá aqui a camisa colorada, aquela que já ganhou do Palmeiras em coisa importante por aí, que já encarou o Palmeiras em fase decisiva de campeonato. E a partir de uma estabilização de esquema, mesmo sem o Rodrigo Lindoso, mas com a volta do Edenilson, que é muito importante, o Edenilson estofado também pela seleção brasileira, eu sou daqueles que eu sempre prefiro que o jogador volte bem da seleção, não se ache que ele jogou com o Neymar e que ele tem a bola do Neymar. Não, ele voltou com a bola do Edenilson.
Só que é uma baita bola. Se ele se conscientiza disso, o Inter tem um grande reforço, e a ausência do Rodrigo Lindoso, ela pode não ser feita. O Diego Aguirre tem armas para fazer substituição que permitam a não perda de rendimento, ainda que com uma modificação talvez até mais ofensiva do time, sem perder a qualidade de proteção. Sabe que eu acho que o que pode fazer a diferença... Diga, Reolão, diga. Não, vai, Diogo. Não, que eu acho que pode fazer a diferença para o Inter nessa reta final. O Inter sempre foi um time com força coletiva nos últimos anos, né? Porque questões financeiras, não tem recursos para disputar os melhores jogadores do mercado, a parte coletiva sempre foi a grande força. E o que me parece que pode ser o diferencial do Inter, agora que ele se assentou com uma ideia de futebol clara, é o protagonista. E eu acho até que talvez não seja o Edenilson, mesmo com a grife de seleção, esse protagonista. O cara que pode mudar o Inter de patamar sendo protagonista. Sabe o que faltou no ano passado, naquele momento mais difícil ali? Decisivo. O cara decisivo. Eu também não estou falando do artilheiro, que é o Yuri Alberto. Estou falando do cara assim que está acostumado, cancheiro, a ter essas situações. Tyson. Este é o jogador que pode fazer o Inter mudar um pouquinho de patamar e aí fincar a bandeira no G4 e ele ficar. É ele ser o que ele foi contra a Chapecoense, criando vantagem numérica na desvantagem. Porque uma coisa, né, Debona, é tu ordenar um contra-ataque 3 contra 1, 3 contra 2. Outra é o contrário. 2, 3 jogadores no teu time e 5 do adversário, como foi contra a Chapecoense, arremetendo para frente, driblando. É diferente, aí tu tem que acertar um passe num funilzinho ali. Este jogador, se ele se repetir, e ele não se repetiu, né, no último jogo do Inter, que pode fazer a diferença do Inter contra o Palmeiras e para essa reta final. Ter o protagonista, e acho que é o Tyson que tem esse perfil e não é o Edenilson. Contra o América ele teve talvez uma das atuações mais apagadas dele com a camisa do Inter. Sem dúvida. Falando sem do dúvida. Tyson. Né? Diga lá, Rolon. Eu até pelas impressões que eu tive desse jogo do Palmeiras contra o Juventude, mesmo atuando lá em São Paulo, eu acho que são duas questões que se encaixam para o Inter ter um bom resultado hoje à tarde. Primeiro, a forma como o Inter tem se postado, com uma defesa mais sólida, com esse protagonismo coletivo. Tem, em alguns momentos, o Edenilson aparece muito bem, em outros o Patrick voltando a jogar bem, o Yuri Alberto marcando gols, mas coletivamente o Inter me parece mais organizado ou mais bem colocado do que o Palmeiras, especialmente quando o Palmeiras tem que propor o jogo, tem que jogar em casa em busca de algum resultado. Se valorizou muito a conquista do Palmeiras da vaga contra o Atlético Mineiro em um cenário de praticamente ataque contra a defesa em muitos momentos. O Palmeiras do Abel Ferreira fez uma blitz defensiva contra o time do Cuca e conseguiu, no mata-mata, ser efetivo. Mas dentro de casa, me chamou a atenção isso no jogo contra o Juventude e também em outros jogos recentes do Palmeiras em casa, é a dificuldade que mesmo com muitos jogadores talentosos do meio para frente, tem Dudu, tem Gustavo Scarpa, tem Rafael Veiga, o Palmeiras tem muita dificuldade de criar, tem muita dificuldade de abrir espaços nas defesas adversárias. E isso pode sim ser um fator que facilita, não digo facilitar, eu também acho que não tem favorito na história, mas que pode beneficiar o Inter num confronto de hoje, dentro daquela mesma ideia ou daquela mesma história que o Inter teve contra o Flamengo no Maracanã, de ser um time que daqui a pouco primeiro vai pensar em marcar, em se defender, mas que tem muita qualidade e muita força para contra-atacar e ser perigoso. Olha aqui o tamanho desse jogo também, né? Hoje o Palmeiras é o 5º com 40. O Corinthians é o 6º com 40. O Inter é o 7º com 39. Para ingressar no G4, o Inter teria que vencer o jogo e torcer por tropeços do Corinthians, que joga o clássico amanhã contra o São Paulo no Morumbi, e o Bragantino tropeçar também, pelo menos empatar, que aí os dois ficariam com 42, só que o Inter levaria a vantagem no número de vitórias. O jogo do Bragantino também não é parada fácil, pega o Ceará no Castelão, então há uma possibilidade do Inter subir casinhas aí na tabela de classificação. O Atlético Mineiro joga hoje às 6h15 contra o Goianiense, em Goiânia, e o Flamengo às 8h30 contra o Cuiabá. Eu acho que os dois vão ganhar, pessoal. E aí vai se manter em 11 pontos. Nós estamos na 26ª rodada. O Atlético tem 2 jogos a mais.
por mais que o Flamengo recupere os pontos nesses 2 jogos, não estou vendo margem do Atlético, hein? 50 anos depois o Galo vai ser campeão brasileiro, Zé Alberto? Eu acho que sim. Acho que sim, um título merecido e que vai acabar sendo incontestável também. Por mais que eu tenha me decepcionado em alguns jogos do Atlético, pelo que eu esperava. Alguns jogos foram muito bons, mas alguns jogos... A eliminação na Libertadores, isso não tem nada a ver com o título brasileiro que está sendo encaminhado, mas a eliminação da Libertadores foi de uma pobreza atleticana quase que inconcebível para um time que tem os valores que o Atlético tem e um técnico que já foi campeão da América. O jogo do Allianz Parque, onde o Atlético não ganhou do Palmeiras, merecendo ganhar, perdeu um pênalti e se abateu, olha, ali o Atlético mostrou não ser copeiro, sabe? O copeiro vai lá e faz o resultado na casa do adversário quando tem essa oportunidade. E depois ainda perdeu nos pênaltis, perdeu no gol qualificado, a classificação em casa num jogo em que o Palmeiras jogou por uma bola. Não, o Palmeiras jogou em 200 bolas, que o Atlético resolveu cruzar na área, não tendo um jogador alto, um ataque que aproveita a bola aérea. Até fez o gol do Vargas. Mas o gol, quando o Vargas, além da matemática, naquele jogo do Palmeiras, eu fiquei pensando, pô, o Vargas fez um gol de cabeça. Para ele fazer outro gol de cabeça, a matemática impede. O Vargas não vai fazer 2 gols de cabeça contra a zaga do Palmeiras. E os outros atacantes são baixos. Então ali sem o Diego Costa, o Atlético ficou, dele bola para a área, como a gente critica aqui quando os nossos fazem isso, né? E o Atlético, com todo o poderio econômico, financeiro, não conseguiu sair do sistema defensivo. Então não foi por uma bola que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras fez um gol numa bola, mas as outras o Atlético desperdiçou as dele, lá no ataque. Às 4 da tarde, o Ipiranga joga na Série C contra o Manaus, fora de casa, e não pode tropeçar, porque hoje é o lanterna do grupo, não pontuou ainda nessa segunda fase, são só 6 jogos, hoje já é o terceiro, vai ter que ganhar do Manaus, que é o líder do grupo, tem 4 pontos no Manaus. Tá ficando complicada a situação do Ipiranga na sua campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Do Caxias falamos Tem uma coisa psicológica aí, me parece, né? Não sei, estou colocando na mesa para a gente debater do Ipiranga, porque é o terceiro ano que ele faz uma campanha, não é uma boa campanha na primeira fase, nos pontos corridos, digamos, é uma campanha excelente. Ele chega, ele passa a maior parte dos pontos corridos, né, da Série C, com a melhor campanha da competição, com o melhor ataque, com artilheiro, e aí quando ele chega nos quadrangulares, nos 2 últimos quadrangulares, mas no ano retrasado entrava direto em mata-mata, aí ele começa mal sempre. Quer dizer, é o mesmo time que estava fazendo uma campanha excelente, não sei se porque não deu no ano, depois não deu no outro ano, tem alguma coisa psicológica que agora não vai dar, e ele se atrasa no começo, né? Aconteceu de novo isso. Só pode ser psicológico, porque time tem o Ipiranga, senão não fazer uma campanha excelente como fez. O Ipiranga tem 2 adversários hoje. Um que eu enfrentei agora essa semana, chamado Um Calor Terrível, lá de Manaus, sabido de todos, e o jogo está marcado para 4 horas da tarde. Até estou vendo aqui com o Bertoncello se 4 horas da tarde é hora local ou é hora Brasília. Se é hora Brasília, o jogo é às 3 da tarde, a temperatura lá é 40 graus, com uma umidade absurda. Então esse é um adversário fortíssimo do Ipiranga, e que o Manaus já bota jogos nesse horário para tirar proveito. A altitude de Manaus é essa aí. É hora Brasília, Zé, é hora Brasília. Então é 3 da tarde. O Caxias sofreu lá 2 anos atrás, né? O jogo do acesso do. E apanhou lá também, né? Foi feia a situação. E aí, eu não tenho lá muito otimismo em função do Ipiranga, tem vários adversários num jogo só. O apanhou, que eu quis dizer, deu confusão, a polícia não colaborou muito na segurança. Foi notícia nacional. Notícia nacional. É que o Ipiranga perdeu os 2 primeiros jogos, né, para Tombense. O Ipiranga perdeu. Então ele tem que no mínimo empatar, mas no mínimo, assim, pensando no limite do limite. Porque 1h51. Repete o ano passado, Debona, como o Diogo falava, o ano passado chegou no mata-mata, na fase de grupos, e perdeu os 3 primeiros jogos. Até chegou no último jogo com chance de classificar, mas perdeu os 3 primeiros jogos do mata-mata, da fase de grupos também. Vou no pique com vocês aqui pro lance da rodada, tá? O lance da rodada que tá trazendo opções de Grêmio e de Inter. De Inter, a volta, o retorno de Edenilson e o momento, a recuperação do Patrick, que coincidência ou não,
é a partir da volta do público. Ele faz grande partida contra a Chapecoense e melhor ainda contra o América, quando faz 2 gols. Volta do Edenilson, momento do Patrick e de Grêmio. A contratação de Wagner Mancini e o retorno de 4 titulares para o time de hoje. Diogo Olivier, o lance da rodada. No Grêmio é o Mancini, é óbvio, né? Até porque envolve toda essa questão do comum acordo no futebol brasileiro, né? Esse súbito poder de diálogo que, se fosse verdadeiro, tinha que ser em algumas notas para a ONU, tinha que ser exportado para a ONU resolver conflitos do Oriente Médio, né? Porque é uma coisa eu já vi notas assim lá no Twitter, assim, comunicamos que tal clube, tal profissional, vírgula, em comum acordo, vírgula, em altíssimo nível, vírgula. Quando bota isso é porque a coisa foi foda. Meu Deus. Como é que o Cuiabá botou a saída do Alberto Valentim lá no início? Eu não me lembro, hein? Acho que ali não teve comum acordo. Lá no início, primeira rodada, segunda rodada. Mas tem casos que teve casos que teve comum acordo aí, que foi comum acordo só no papel, que os próprios agentes ali, o treinador, o Ney Franco, agora não me lembro que time ele saiu. Estava vendo no Esporte Espetacular agora há pouco, o Ney Franco dizendo que foi demitido, mas ele foi lá e assinou o comum acordo para ajudar o clube, sabe? Então é rigorosamente uma farsa, né? É uma grande farsa que os clubes aprovaram e no texto da lei tem um jeito de descumprir a lei. É uma grande farsa só no Brasil. Mas, então, chegada por do isso, Mancini no Grêmio. Chegada do Mancini. E no Inter a volta do Edenilson, porque o Patrick eu não sei se ainda está com tudo isso, ele é muito estável e tu receber um jogador de seleção que se deu bem na seleção pode fazer uma diferença. Maurício Reolon, lance da rodada. Do Grêmio, sem dúvida nenhuma, é o Wagner Mancini. Eu acho que daqui a pouco pode ser aquela última cartada do Grêmio para buscar essa retomada. E até dentro da situação de demissões, dos times da segunda página da tabela, o Juventude é o único que não trocou de técnico. O Marquinhos Santos, são 6 times só que não trocaram. O Juventude é o único da segunda página. E do Inter, eu acho que é o Patrick. Por mais que o acréscimo do Edenilson seja muito importante, Patrick estar bem significa ajudar muito como o Inter atua, a dinâmica de jogo do time do Aguirre. E aí, Zé? Não, a explicação... Tava ouvindo a água do teu chimarrão aí agora. Não, e eu tava ouvindo o Reolon dizer exatamente não era chá? Não. Chimarrão. Chá, não. Chimarrão nada mais é do que um chá com a nossa erva mate. Eu sempre digo, quando eu vou chegar num lugar que pergunto, quando eu tá na mala, né, faz a revista, o que é isso aí? Aquele pacote, eu digo, não, isso aí é chá. Eu já vi isso. É verdade, estava junto. A gente conseguiu botar pra dentro de chimarrão no estádio ou não? Nem lembro mais. Não, no estádio não, mas nos treinos sim. Só o Léo que teve a garrafa dele interditada, até hoje não sei porquê. Acho que o Léo tem cara de suspeito mesmo. Mas olha aqui, ó, o Patrick me parece também o lance da rodada, porque por essa dependência, não é uma garantia de constância daqui pra frente, como disse o Diogo, mas ele é o fato das rodadas pro Inter, sem dúvida nenhuma. E no Grêmio, o Wagner Mancini, porque até a segunda opção, a mudança do time, é decorrência do Wagner Mancini. Então essas pra mim, são os 2 lances da rodada, da dupla Grenal, e pra mim o lance da rodada no futebol mundial chama-se Rafinha. Grande destaque da semana. Eu lembro que o lance da rodada chega para Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante o seu produto de graça sem entrega atrasar. Grupo IESA, vamos juntos, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Steel com você no campo e no jardim. Internet com fibra, Wi-Fi que chega na casa toda e outra velocidade é na Claro, tudo junto e conectado. Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, e KTO.com. É o personagem da semana, né? Tranquilamente é Rafinha, menino da Restinga, Zé Alberto. Tá na Copa, né? Tá na Copa. Foi o grande destaque, foi bem os 2 jogos que entrou. Melhor ainda como titular no jogo da quinta-feira. Tava dizendo que é o seguinte, o Tabares acho que não vai pra Copa. O Diego Aguirre pode ir. A seleção brasileira não garantiu matematicamente a vaga. Mas o Rafinha tá garantido. Esse eu posso dizer que tá garantido. Sabe que tem outra do Rafinha... A gente... Vai lá, Zé. Vai lá. Não, é só pra contar. Sabe que o Neymar, a família do Rafinha tava em Manaus. O Neymar fez questão de descer do apartamento, eles foram até a concentração, antes do jogo. Descer para conversar e conhecer a família do Rafinha, dado o entendimento que eles tiveram como companheiros de concentração, mas também dentro de campo. Isso nos 2 primeiros jogos. Imagina...
Depois vem tudo aquilo que a gente viu no terceiro jogo. Então, Rafinha é o grande fato. Eu tô bem feliz com o surgimento do Rafinha. E outra, o Rafinha não tem uma coisa que é maravilhoso a nossa rivalidade, mas ele não tem ranço Grenal. Ele é uma unanimidade. Então, não, a gente ouve o torcedor dizer assim, apesar de jogar, apesar de ser, ou apesar de jogar, não precisa ter o apesar, o cara pode torcer para um time, ele ter sido revelado para o outro, se tu achar ele bom, isso que importa, né? Mas o que eu ia dizer rapidamente, bem rapidamente mesmo, Debon, do Rafinha, é que a gente tinha problemas há bastante tempo já nessa geração aí do Tite, de jogadores da seleção nesse momento, do meio para trás. O Brasil não consegue ter nenhum jogador que se firme como reposição ao Thiago Silva e o Marquinhos, e o Thiago Silva já é um veterano. A gente não tem titular das duas laterais que se firmem como os seus sucessores, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, sabe, Daniel Alves mesmo. Não tem, a gente não tem, não aparece. Mas lá na frente sempre tinha jogador de lado, né? Apareceu o Cebolinha, Vinícius Júnior, aparecia jogadores. Só que de uns tempos para cá, a gente começou a ter problemas nessa sequência também, né? Douglas Costa sumiu, William sumiu, Vini Júnior não assume o figurino, Everton Cebolinha sumiu, tava faltando jogador de lado e pintou o Rafinha. Valeu, Diogo, Zé Alberto, Maurício Reolon, Bruno Flores na produção, Gleidson Ferreira, Douglas Weber, Jefferson Pires. Vem aí, Jory Vasconcelos e o pré-jornada. Tchau! Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stil e São José Industrial.